Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, por esta oportunidade de mais uma vez pregar, Senhor, no teu altar. Pregar uma palavra viva, eficaz, que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor trouxe os teus filhos até aqui hoje, para alimentá-los. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor me use, porque eu não tenho nada para dar aos teus filhos. Na verdade, eu vivo as mesmas aflições, as mesmas dificuldades. Por isso eu quero me esvaziar de mim, Deus, e pedir que o Senhor, em nome do teu Filho Jesus, possa fluir neste lugar com liberdade, com alegria, em nome de Jesus. Eu anulo todo espírito contrário à pregação do Evangelho. Toda inquietação, todo sono, toda distração, toda mente cauterizada, todo coração endurecido. E declaro, Pai, tu tens liberdade no nosso meio. Ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu quero dar um recado para vocês que me lembraram. Nós vivemos hoje numa cidade muito corrida, é verdade ou não? E o nosso maior desejo, muitas vezes, é estar perto das pessoas que nós amamos, mesmo que a gente não consiga, por causa da correria. Quem aqui tem um irmão aqui na igreja que você ama? Levanta a sua mão. E que você tem o desejo de ter mais comunhão com ele. Levanta a sua mão. Então eu quero te estimular, queridos, a estar conosco no acampamento de carnaval. Sabe por quê? Porque nós vamos ter 4 dias para passarmos o dia inteiro com os nossos irmãos em comunhão. Eu tenho certeza que esse é um desejo, uma carência da sua alma. E lá nós vamos ter tempo para fazer isso com muita liberdade, alimentando a nossa alma, corpo e espírito, e vivendo em comunhão com os nossos irmãos. 4 dias que você vai passar, talvez dormindo em casa, sem produzir nada. 4 dias que você pode estar sendo influenciado por aquilo que você vai ver na televisão, pelo som que você vai ouvir. Você vai ter a oportunidade de 4 dias se separar de tudo isso e entrar profundamente na presença do Senhor. Então eu quero te convidar, as inscrições estão sendo feitas aí fora. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não tem como Deus não derramar poderosamente da sua presença quando nós decidimos nos separar do mundo por 4 dias, na presença dEle, sem ser influenciado pelas coisas de fora, e não tem como Deus não nos abençoar, amém? Então, você é nosso convidado, faça a sua inscrição aí fora. Eu não sei quem é responsável pela inscrição, acho que é a Meg. A Meg está aí? Quem é Jéssica, faz assim, Jéssica, fica de pé. Essa moça é solteira, ela anda orando bastante, viu? Romanos 5, versículos de 1 a 5 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Repita assim comigo: na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Queridos, nos últimos 2 meses, talvez, nos últimos tempos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre o amor de Deus por nós. E que Deus não derrama o amor dele sobre as nossas vidas sem ter por trás disso um objetivo. De que nós sejamos atingidos por tamanho amor e a gente possa transbordar esse amor. Agora, você já viu quando você põe água num copo e ele transborda? O que acontece? Ele molha tudo que está ao redor. Não é assim? Se eu encher esse copo d'água, mais do que cabe dentro dele, ele vai derramar, porque tem sobra. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. E o que Deus tem insistido conosco é que Ele tem derramado do amor dEle sobre nós sem medidas. Mas ainda, na vida de muitos, não tem transbordado.
Porque talvez tenha um escape. Porque talvez exista algum lugar que esse amor está se esvaindo. E a minha pergunta para você é: como foi o seu ano de 2014? Ao refletirmos sobre essa pergunta, o que veio na sua mente? O que você pensou? Meu Deus, que ano difícil. Meu Deus, que ano maravilhoso. Quantas vitórias eu tive. O que você pensou? Esse ano foi difícil, mas no final do ano Deus me deu uma bênção que trouxe refrigério. Qual foi a sua atitude mental? Eu sei que o ano ainda não acabou. Nós temos 10 dias para o final do ano ainda. Deus pode fazer muita coisa daqui até lá. Mas as reflexões já começaram sobre isso. Eu tenho certeza que você tem pensado sobre isso. Quem tem pensado sobre isso já? É natural fazermos uma reflexão para depois também projetarmos o próximo ano. E o que é triste nisso é que às vezes ao projetarmos o ano de 2015, baseado nas experiências que tivemos no passado, nos entristecemos. Nos deparamos talvez com uma possibilidade de um ano ainda pior. Agora eu quero que você entenda, você que pensou que o seu ano de 2014 foi muito ruim, você que achou que você só conseguiu ver as lutas que você passou, eu quero te dizer que você pôde experimentar um outro nível do seu relacionamento com Deus. Por causa das suas dificuldades, você pôde buscar mais a Deus e entrar num nível acima no seu relacionamento com Ele. Uma dimensão que talvez você não conhecia no relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que maturidade é algo difícil. Adquirir maturidade é algo muito difícil, porque dói. Eu não sei se você se lembra quando você tinha 12, 13 anos, quantos medos, quantas angústias, quantas incertezas. A maturidade ela vem por esforço, a maturidade vem pelo confronto, a maturidade vem por dificuldades. Não tem como amadurecer se não for diante de desafios. Por isso a maturidade ela dói. Mas eu me lembro, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: tudo que arde cura e tudo que aperta segura. Então, se dói, vai trazer cura. Amém? Você que pensou que o seu ano de 2014 foi muito difícil, até chegou a dizer: meu Deus, era melhor que 2014 nem tivesse existido. Vou repetir, você teve a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Você pode começar a entender melhor quais são os desígnios de Deus para a sua vida. Seu relacionamento com Deus, provavelmente, se não melhorou, vai melhorar. Porque a tribulação é o que mais nos aproxima de Deus, infelizmente. Existe um versículo que diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou. Por quê? Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço também a dependência que eu tenho de Deus. Quão dependente dele eu sou. Existem situações que Deus propositalmente permite que nós passemos, situações do tipo: não consigo fazer mais nada, tudo que eu tinha que fazer eu fiz até aqui. Para que a gente entre na presença dele e aprenda que só ele, na sua soberania, pode fazer todas as coisas. Pastor César falou muito sobre a soberania de Deus. E a soberania de Deus, ela é para nós um grande privilégio, porque se Deus te ama e Ele governa todas as coisas, Ele vai trabalhar para você constantemente, vai dar ordens aos seus anjos para cuidar da sua vida, para que todos os teus caminhos sejam cuidados por Ele.
A soberania de Deus sobre a vida de um cristão é uma das grandes bênçãos e uma das melhores promessas que nós temos. Você que experimentou uma bênção nos 45 do segundo tempo, entrou numa nova dimensão de fé. Sabe por quê? Porque a hora que você menos esperava, Deus realizou algo que você vinha orando. E você entendeu que a fé traz consigo resultados. A fé traz respostas. Você teve, obrigatoriamente, você foi levado a um exercício de fé. E pôde experimentar que verdadeiramente a fé, quando agimos por fé, nós experimentamos resultados verdadeiros. E o que é melhor? É que Deus diz na palavra dele o tempo todo que Deus não muda. Que as suas bênçãos, elas vão nos acompanhar eternamente. Que você não tem como fugir da bênção, mesmo que você não queira. Mais cedo ou mais tarde, a bênção de Deus vai te alcançar, porque a palavra diz que a bênção de Deus nos alcança. E depois de nós olharmos para tudo isso, você que teve um ano de vitória pode experimentar ainda mais do amor de Deus. Mas depois de tudo isso, olhando para tudo isso com outro ponto de vista, eu tenho certeza que você entendeu que de qualquer forma que tenha sido o seu ano, você foi alcançado pela bênção de Deus. Mesmo que você tenha tido um ano de dificuldade, depois de olharmos para isso, nós entendemos que Deus nos alcançou com a sua bênção. Você não vai terminar esse ano achando que esse ano foi totalmente de perda. Porque isso não é verdade. Todo o tempo, em tudo, Deus tem trabalhado para nos abençoar. A bênção de Deus não se separa dos seus filhos. Na verdade, nós temos muito mais a agradecer do que nós temos o que reclamar. Depois de olharmos para esse ponto de vista, a gente começa a entender como Deus nos ama. Como o amor de Deus, ele vai além da nossa capacidade de entender as coisas. Fica claro que até na sua aparente e momentânea derrota, você foi abençoado pelo imenso amor de Deus pela sua vida. Quem concorda comigo? Como Deus é lindo. Sempre nos fazendo crescer. Sempre nos dando as oportunidades de aprendermos e com esse aprendizado entrarmos em um tempo novo. Você começa então a vislumbrar hoje que existe diante de você a possibilidade de um ano melhor do que você já viveu até hoje. Porque mesmo diante de todas as lutas, houve crescimento. E o crescimento traz consigo maturidade, a maturidade traz consigo vitórias. Queridos, não tem como ser pior se você simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecer. Com certeza, Deus fará coisas ainda maiores na sua vida. Com certeza, coisas mais felizes. E você vai ser muito mais bem-sucedido. Deus me levou a um segundo texto, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Eu enchi o copo, agora não posso beber, tenho que beber do outro. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A rocha, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus, porque não há outro além de ti. Perdão, eu pulei aqui. Não multipliqueis palavras de orgulho,
nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, até que a estéril tem 7 filhos e que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Queridos, não existe segurança maior do que a nossa fé pode produzir. A nossa fé pode produzir segurança. Nós precisamos tanto de um lugar seguro, que às vezes esse lugar seguro está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. Quando encontramos esse lugar seguro, muitas vezes continuamos a buscar algo, porque nossos olhos muitas vezes têm dificuldade de enxergar as coisas simples. Pastor César falou aqui dos 10 espias. Mesmo diante da terra prometida, eles não puderam enxergar o lugar seguro. Queridos, eles tinham vencido 40 anos de deserto. O que é olhar para uma terra e ter lá alguns gigantes? Você já imaginou o que é 40 anos no deserto? Quem aqui está vivendo um deserto na sua vida? Com certeza você não está há 40 anos dentro dele. E eles olharam para aquela terra e não puderam ver a segurança que Deus estava dando a eles, dizendo: eu estou te entregando uma terra, tem alguns gigantes, são alguns desafios, mas eles são passíveis de serem vencidos, porque vocês venceram o deserto. Mas não conseguiram enxergar. O nosso porto seguro está mais perto do que a gente pode pensar. Nós cantamos aqui um louvor dizendo que as nossas lutas não são maiores do que o nosso Deus. Aonde está o seu porto seguro? Seu porto seguro está na sua conta bancária? Seu porto seguro está naquilo que o seu dinheiro pode comprar? Que coisa incrível! Mas para o ser humano, as coisas simples não têm valor. Quer que eu te prove isso? Tudo aquilo que não te custa, você não dá valor. Quantos discípulos, pastores, nós levamos para o encontro, pagando o encontro dele, e eles permaneceram na igreja? Quantos? Muito poucos. Eu não sei mensurar, mas muito poucos. Quantos filhos de pai rico botam a perder toda a sua fortuna? Porque não lhe custou ganhar. Quando eu cheguei a Jesus, eu tinha sucesso profissional. Mas eu não valorizava o dinheiro. E Deus precisou me levar a 2 crises financeiras para que eu entendesse a importância de administrar bem a minha vida financeira. Porque talvez por ser jovem, por fazer aquilo que eu mais gostava na vida, para mim, talvez o dinheiro fosse fácil. Olhando hoje, não era. Pastor César sabe o que eu estou falando. Para ser atleta, a gente treina muito. Mas como a gente faz o que gosta, às vezes isso aí passa desapercebido. E aí Deus me disse: se você não valorizar o que eu te dou, eu tiro. Porque o que eu te dei custou o sangue do meu filho na cruz. Então, se você não valorizar, eu dou para outro que valoriza. Mas como é difícil. Para o ser humano, tudo precisa ser sofisticado, precisa ser caro. Você já passou essa experiência ou só aconteceu comigo? Quando você chega na loja, a coisa que você gosta é a mais cara. A barata a gente nunca gosta. Isso é o cão. É ele mesmo.
Isso é do diabo. Mas é nosso um pouquinho também, que a escolha é sua. Mas é incrível, queridos, como nós temos a capacidade de desvalorizar as coisas simples. Como nós temos a capacidade de olhar para as coisas simples e não darmos tanta importância. É muito fácil. Quantas vezes você passou aí para o Zeca Pagodinho, que eu esqueci o nome dele agora, que o senhor chama de Zeca Pagodinho, do Edmilson, que está aí varrendo a igreja, e você não cumprimentou ele? Agora você não passa do lado de um pastor sem cumprimentar. Agora, se você chegasse aqui e essa igreja estivesse cheia de sujeira, você não ia se sentir bem. Então a importância do pastor que prega talvez seja tão grande quanto daquele que limpa. Mas nós não valorizamos as coisas simples. Um levita, ele quer tocar no púlpito. Amém. Engraçado que isso é totalmente contrário do que Deus fez por nós, né? Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando a gente ainda estava sujo, quando a gente não valia nada, quando a gente era derrotado. Deus olhava para a gente e nos amava assim mesmo. É incrível, porque Jesus, quando esteve na terra, Ele foi tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. Por que Ele foi simples? Porque Ele fazia as coisas óbvias. Queridos, eu duvido que você ainda não leu na Bíblia algumas direções tão óbvias que estavam no nosso nariz e a gente não conseguia entender. Como, por exemplo, não gastar mais do que ganha. Fala, Jeová, eu sei. Tem gente que no Natal, fim de vida, pro resto da vida, entra no buraco, nunca mais sai. Eu quero te dizer, isso é um engano. Papai Noel não existe. Eu disse para os meus filhos, sabe o que é, filho? Isso é tão do diabo que o Papai Noel gasta o nosso dinheiro e ainda leva a fama. Porque você ainda diz que foi o Papai Noel que te deu o presente. Não foi. Fui eu que comprei. Foi o meu dinheiro. Falei, sai para lá, capiroto. Vai gastar o dinheiro dos outros. Jesus não nasceu nessa época não, viu, queridos? Não me taca pedra, não. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que ele não nasceu. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque por que Jesus foi tão simples nas suas atitudes, mas tão complexo por outro lado? Porque ele tinha um ingrediente que nós lutamos diariamente para ter, que é a certeza do que Deus falou para nós. É a certeza do nosso futuro, é a certeza do nosso chamado. É tão complexo que às vezes a gente não consegue entender que é simples. Jesus, a única coisa que ele nos deu como direção é: ame as pessoas, só isso. Porque todas as outras coisas vão vir daí. Por isso que eu disse, sabe de onde às vezes se esvai na nossa vida o amor que Deus derrama com tanta abundância sobre nós? Nas nossas feridas, nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas. Jesus tinha certeza do seu futuro, até da sua morte, porque ele confiava naquilo que o seu pai tinha dito a ele, naquilo que o seu pai havia prometido. Por que duvidamos? Por que o nosso coração tende a olhar para os problemas e se esquecer daquele que é maior do que tudo isso? Por que ao final de um ano nós olhamos para trás e só conseguimos enxergar as lutas e poucas vitórias? Sendo que as vitórias talvez foram em menor número, mas em melhor qualidade, em maior espessura, no grau de importância. Você está vivo, você está respirando. Se você não tem uma família, tem uma promessa de família sobre você. Se você não está feliz, tem uma promessa de felicidade. Por quê que a gente só olha para a tristeza? Eu não sei responder, se eu soubesse.
Mas a Bíblia diz que basta amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer os seus mandamentos, que nós vamos ser muito, mas muito felizes e realizados. Simples assim. Simples assim. Quando eu orei, hoje de manhã, queridos, ontem eu fui dormir às 1h, eu tive rede aqui, ministrei na rede. 6 horas eu estava acordado, hoje. E eu fui orar. E sabe qual era a minha oração? Que você possa olhar para esse próximo ano e ver o futuro com esses olhos de simplicidade, com as oportunidades que Deus tem para você crescer, que você olhe para esse ano muito melhor do que você olhou para o ano passado, que nós olhemos para esse ano com esperança. Esse texto disse que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Então a minha oração é, Deus, que nós possamos olhar para esse ano com esperança. Para você ser feliz, queridos, não é necessário ter o carro do ano, não é necessário roupas caras. É muito mais simples do que isso. São nas pequenas coisas que nós somos mais felizes. Como chegar em casa e o teu filho olhar para você e dizer, papai, eu te amo. Como você chegar em casa e ter a certeza que tem alguém que cuida de você. Pastor, eu não tenho pai, não tenho família. Você tem um pai no céu que cuida de você desde o dia que você nasceu. Na verdade, antes mesmo de você nascer. Eu tenho certeza que aqui dentro hoje tem gente que tem testemunho de quando ia nascer, teve um problema, e se não fosse por Deus, não estava aqui hoje. É verdade isso ou não? Levante a sua mão, quem tem esse testemunho. Talvez não era para você ter nascido, mas Deus lá já estava cuidando de você. Talvez não era nem para você estar aqui hoje. Eu não sei se você foi acometido por uma enfermidade terrível, mas o fato é que você está aqui. Então, essa palavra ela é simples, mas é uma palavra para você olhar para o futuro com esperança. Eu não queria aqui deixar uma palavra do tipo, o ano de 2015 vai ser difícil, mas você vai vencer. Isso é uma palavra humana. Como é que eu posso prever se ele vai ser difícil ou não? Porque a Dilma foi eleita? Pode ser um rumor, pode ser um indício, mas não quer dizer que vai ser fato. Não condicione a sua felicidade às coisas que os outros valorizam, mas que na verdade não fazem grande diferença. Ai, pastor, eu estou meio gordo, eu estou triste. Pelo amor de Deus, para de comer então. Fecha a boca. Quantos quilos você perdeu, pastor Macorelli? 17 quilos, ó, fechou a boca. Mas pastor, eu olho no espelho e me acho feia. Você está valorizando o que alguém te disse. Porque o que Deus disse não foi isso. Eu quero que você entenda. Nossa felicidade não está nas coisas que nós ainda não atingimos. A nossa felicidade está nas pequenas coisas que Deus já nos deu. Nessa segunda crise que eu tive financeira, eu me lembro como se fosse hoje. Eu achei que eu nunca mais ia ter um carro. Eu morava na escola de líderes, aí do outro lado. Comprei um carro do pastor Marco Aurélio. Eu fiquei tão feliz, eu comprei um carro antigo. Mas eu fiquei tão feliz, porque eu pude valorizar coisas que para mim eram tão comuns e que Deus precisou tirar
para que eu valorizasse. E por que eu estou te dando essa palavra? Porque você não precisa esperar que Deus te tire nada para você valorizar o que Ele já te deu. Na verdade, Deus nem quer fazer isso. Deus nos pediu, na verdade, queridos, que simplesmente nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Quantas dificuldades nós temos com relacionamento, queridos, a visão nos leva a termos que nos relacionar com as pessoas, obrigatoriamente. E eu quero te dizer como é difícil se relacionar com as pessoas. Porque, na verdade, nós amamos muito mais a nós mesmos do que aos outros. Mas a chave está em termos esse amor transbordante para atingir os outros. Pequenas coisas nos fazem felizes. Cadê o Alessandro? Cadê teu discípulo? Está aí ele hoje, olha lá. O Alessandro falou assim, eu vou levar um discípulo lá na rede sábado, porque ele te ama tanto que ele quer te ver. E veio aqui me dar um abraço ontem. Pequenas coisas que valem tanto. Que valem tanto. Eu nem sei o que eu fiz para ele me amar tanto. Eu não fiz nada, na verdade quem fez foi Deus. Mas sabe o que é isso? Ser feliz com as pequenas coisas. Ser feliz com coisas simples. Existem pessoas ao seu redor que te amam. E às vezes nós valorizamos outras coisas e desprezamos aqueles que ao nosso lado nos amam, nos ensinam. Salmo 91, eu dei essa palavra ontem e Deus me lembrou dela. Olha só o que diz esse texto, Salmo 91, 11, para finalizar. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus destacou um exército de anjos para te abençoar. Deus te disse nesse texto que Ele vai te colocar sobre os reis e também os seus inimigos. Leões representam o rei e áspide representa os inimigos. Sabe o que é uma áspide? É uma víbora, uma cobra muito venenosa. Víbora é uma cobra, uma serpente que morde e tem um veneno poderosíssimo. E a naja, que também é uma áspide, é aquela cobra que abre o prepúcio. Como é que fala? Aquele negócio no pescoço, tá bom. E cospe o veneno. E é tão poderoso que à distância ela mata. Deus está te dizendo que Ele vai te colocar sobre tudo isso. Mas o mais importante é que Deus te disse nesse texto que Ele vai te sustentar. Por mais difícil que tenha sido o seu ano, você venceu. E diante de você tem um ano repleto de perspectivas de vitória. Muitas vezes nós temos medo do novo, sabe por quê? Porque nós nos esquecemos, queridos, que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra muito melhor na nossa direção. Quem está desempregado aí? Levanta a mão. Fica de pé. Quem precisa de um milagre financeiro? Fica de pé. Eu não preciso ficar, que eu já estou. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. E você que está sentado que não tem problema nenhum, não tem problema não. As bênçãos vão vir para mim, tá bom? Deus
tem uma porta aberta na sua direção. Muito melhor do que todas as portas pelas quais você passou no passado. Você só precisa encontrar o caminho dessa porta. A chave dessa porta está nas mãos do Senhor. Eu quero dizer que nos próximos 365 dias de 2015, você vai encontrar essa porta. E você vai estar aqui em cima nesse púlpito dizendo: Deus mudou a minha história, a história da minha família e a história dos meus discípulos, a história daqueles que eu amo. Você vai estar aqui com alegria, porque Deus abriu a porta na sua direção. Tudo aquilo que Ele tira, quando Deus tira algo, é porque Ele tem algo melhor para te dar. Deus não deve nada para ninguém. Se você perdeu algo no ano de 2014, se prepare, porque o melhor ainda está por vir. Às vezes nós ficamos com medo das mudanças. Pode sentar. Porque elas representam riscos e incertezas às vezes. Mas na verdade, o que Deus coloca diante de nós, queridos, são possibilidades de melhorias. O que Ele quer, quando Ele nos leva a situações de aprendizado, sabe o que Ele quer? Que nós nos aproximemos dos nossos sonhos. O que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão e minha irmã, está te levando para mais perto do seu sonho. Nos deixar mais perto da nossa vitória a cada dia, é o que Deus tem feito. Lembre-se, as bênçãos de Deus são eternas. Tudo o que Deus nos dá ficará conosco eternamente. Ainda que seja na memória em forma de aprendizado. Sempre carregaremos conosco tudo o que Deus fez por nós. Uma vez um discípulo meu estava tendo um problema com a esposa e disse: eu vou sair um pouco da igreja. Porque ela tinha aversão à igreja. Eu disse: olha, você pode ir embora, se você quiser. Você pode até mudar de religião. Mas todas as vezes que você deitar sua cabeça no travesseiro, você vai lembrar o que Deus fez por você. Não dá para esquecer. Não dá. Mesmo que você não queira, Deus não vai largar do seu pé. Graças a Deus, aleluia. Obrigado pelos 3 que responderam. Deus te ama. Ele te escolheu. Você vai dar certo. Não tem outro caminho, meu amigo. Não tem para onde ir. Você vai dar certo. Só se você não quiser. Se você não quiser, não tem como. Diga assim comigo: eu nasci para dar certo. Mais alto. Mais alto. Creia nisso, meu irmão, porque isso é verdade. A tua fé vai fazer com que você alcance lugares que você nunca conheceu e experimentou. Você já pensou que Deus está trabalhando para você ser muito melhor do que você é hoje? Mais bonito, mais bonita? Amém, eu recebo se você não recebe. Como? Pense comigo. Deus é a pessoa mais inteligente que nós conhecemos, sim ou não? Deus é a pessoa mais criativa que nós conhecemos, sim ou não? Ele criou tudo com muita perfeição. Nenhum homem, nem copiando, conseguiu reproduzir o que ele fez. É verdade ou não é, doutor Maurício?
Fizeram a Dolly lá, será que era o nome daquela ovelha? Tadinha. Durou muito pouco. Basta, queridos, que a gente deixe que Ele nos guie. Basta que a gente deixe o pensamento dEle entrar em nós e ser o nosso pensamento. Porque se nós fizermos assim, nós nunca mais vamos errar. Nunca mais nós vamos ser enganados por ninguém. Nunca mais nós vamos experimentar a derrota. Sermos guiados por Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter. Sabe por quê? É o mesmo que dizer, nunca mais eu vou errar. E eu não estou falando para você ser soberbo, eu estou falando para você ser confiante. É diferente. O desafio sempre vai ser entender esse amor. Sabe por quê? Porque nós não sabemos ser amados. Mas hoje Deus vai derramar sobre a sua vida uma porção desse amor. E você vai sair daqui completamente restaurado. Completamente renovado. Deus te escolheu, você ainda duvida disso? Algum dia você imaginou que você ia estar vivendo o que você está vivendo hoje? Para isso a gente precisa acreditar mais na palavra de Deus e na sua promessa. Essa escolha transforma tudo. Essa escolha transformou a sua vida, transformou os seus sonhos, te deu esperança, te deu novas perspectivas. Transformou a sua família, transformou a sua vida financeira. Tudo mudou. Nada é como era. Absolutamente nada. Ainda que às vezes a gente diga, meu Deus, eu estou vivendo coisa que eu não vivia no mundo, graças a Deus. Porque lá no mundo você estava desamparado, agora você tem alguém. Deus determinou um futuro de sucesso para os seus filhos. Deus tem para você, que é filho, um futuro de sucesso. Eu quero que você fique de pé. Eu quero, antes de começar esse momento de oração e de adoração a Deus, eu quero convidar você que veio pela primeira vez a fazer comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti, que eu preciso do Teu perdão. Escreve o meu nome, Pai, no Teu livro da vida, porque hoje eu declaro: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém.